Oi, gente, boa noite, todos bem? Espero que todos estejam em paz, estejam todos tranquilos para mais uma noite de trabalhos do GEAFA, mais um evangelho que eu tenho o prazer de estar aqui com vocês. Bom, hoje, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, é porque mais uma vez nossa tentativa de fazer o evangelho ao vivo não deu certo. Então, dessa vez Nossa Senhora da Internet não nos ajudou, mas a gente vai continuar tentando, tá bom? Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Igor, sou um dos colaboradores do GEAFA e a gente está aqui nessa noite de quinta. As segundas e quintas nós fazemos esta conversa que nós chamamos do Evangelho, das 8h30 da noite até as 9h. Às 9h nós fazemos uma oração, uma vibração para o planeta. Essa oração acontece todos os dias, de domingo a domingo, às 9h da noite, coisa rápida. E terças, quartas e sextas nós publicamos o Momento Intimista com Jesus. São leituras, historinhas curtas aí do Evangelho, de outras obras e até de autores desconhecidos, mas que trazem aí uma reflexão para a gente. Então acompanhem nossos canais, acompanhem nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, no Facebook, no GEAFA, no Instagram, desculpa. E também, se vocês precisarem de algum auxílio, alguma palavra, alguma vibração, nós também estamos disponíveis, além das redes sociais, do nosso e-mail, que é o contato.geafa@gmail.com. Tá? Esse é o e-mail. Sigam a gente, manifestem seus comentários, suas sugestões, para que a gente possa fazer o GEAFA cada vez maior e expandir essa grande vibração, esse grande trabalho, essa coisa que a gente tem muito prazer de levar para frente e de expandir cada vez mais, que é o nosso Grupo em Ação Francisco de Assis. A gente está do lado de vocês e tenho certeza que vocês também estão do lado da gente, e a gente vai fazer essa história ainda render bons frutos, tá bom? Então, vamos fazer uma oração, pedindo a Deus neste momento inspiração, pedindo aos nossos amigos espirituais que estejam conosco nesta noite, trazendo muita luz, muita paz e muita harmonia aos nossos lares, às nossas famílias, aos nossos corações. Que possamos sentir todas as bênçãos que a espiritualidade prepara para nós. E que possamos sempre seguir em frente com muita fé, com muita disposição, com muita esperança, sempre buscando a prática do bem, do amor e da caridade. Que assim seja. Bom, hoje, gente, como agora, próximo domingo é Dia dos Pais, um tema que eu gostaria muito de conversar com vocês é a paternidade. Um bom momento da gente conversar sobre esse tema. Estamos na semana aí do Dia dos Pais e é um tema muito afeto a mim, que eu, graças a Deus, tenho a bênção de ser pai e também de ser filho, né? Então eu vivo a paternidade nos dois polos e agradeço muito a Deus por essa oportunidade e por ter essa responsabilidade na minha jornada, que certamente me fez ser alguém com muito mais reflexão, muito mais cuidados, com muito mais zelo, com muito mais preocupação, mas sem dúvida me faz ser um ser humano melhor a cada dia. Eu me sinto obrigado a buscar ser melhor a cada dia, porque eu tenho dois seres aqui que olham para mim como pai, que me chamam de pai nessa jornada, nessa encarnação. E
E eu também tenho um ser que eu chamo de pai nesta encarnação. Graças a Deus ele ainda está aqui comigo. E então é um tema muito bom, um tema que eu gosto muito de falar. Então, gente, o que eu queria começar conversando com vocês? Deixa eu pegar aqui o Livro dos Espíritos. Eu separei um trecho para a gente conversar. Tem duas questões aqui bastante interessantes para a gente começar a nossa conversa. Primeiro, a questão 208 do nosso Livro dos Espíritos. A questão é a seguinte: os pais exercem alguma influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento? A resposta: sim, exercem uma influência muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Os pais têm por missão desenvolver o espírito de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa de muita seriedade, e serão responsabilizados na parte que lhes cabe se falharem. E também eu separei a questão 582. A paternidade pode ser considerada uma missão? A resposta: sem dúvida, a paternidade é uma missão. Ela é um compromisso que envolve, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus coloca o filho sob a guarda dos pais para que estes o dirijam no caminho do bem. Ele facilita a tarefa, dando à criança um organismo frágil e delicado que a torna acessível a todas as influências. Entretanto, existem aqueles que se ocupam mais em endireitar as árvores do seu jardim e fazer com que elas deem bons frutos do que endireitar o caráter de seu filho. Se o filho falhar por culpa dos pais, estes sofrerão as consequências dessa queda. Assim, os sofrimentos que o filho vivenciou recairão sobre os pais em uma vida futura, por não terem feito tudo quanto deles dependia para que o filho trilhasse o caminho do bem. Bom, gente, claro que essas questões falam sobre a paternidade de uma forma ampla, né? Considerando pais e mães, né? Nesse caso, mas eu, neste momento, já devo ter sido em outras vidas, mas neste momento eu não sou mãe, então vou falar sobre a paternidade como pai. Né? Então, gente, o que vocês pensam sobre o assunto? Né? Sei que muitos de vocês aí são pais, são filhos, né? É bastante forte, né? Essas duas questões do Livro dos Espíritos, que coloca para a gente uma grande responsabilidade, uma grande missão. Né? E de fato para a gente poder enxergar mesmo a paternidade como algo grande, como talvez a maior missão que a gente tenha na nossa vida. Né? Porque de fato é uma responsabilidade enorme você trazer seres ao mundo e principalmente cuidar desses seres, ser responsável por dar o caminho, né? Dar a mão e dar o caminho a estes seres. A paternidade, ela é um exercício constante do amor. É uma oportunidade que Deus nos dá, uma delas, né? Talvez a maior de todas, da gente exercitar o nosso amor diariamente. O amor pelos nossos filhos começa desde quando a gente sabe que eles estão a caminho, né? Quando a gente recebe a notícia da gravidez. Quando eles nascem, então, a gente é tomado por um sentimento nunca antes experimentado, e esse sentimento segue por todos os dias, por todos os momentos, com cada fase mudando as responsabilidades, mudando as perspectivas, mas é um sentimento que vai acompanhando a gente ao longo da nossa vida, né? Por todo o tempo que nós estivermos juntos nesse momento. Então, dizem que o amor de um pai e de uma mãe pelos filhos é o amor que a gente chega mais perto do tal do amor incondicional, né? Do amor divino. Então, sem dúvida, a paternidade é uma oportunidade dada por Deus. E a gente tem que saber aproveitar, né? Curtindo muito, mas também sendo muito sério na parte que a gente tem que tocar, de responsabilidades, enfim. Então é algo muito grande. A gente tem que
se comportar de fato como essa missão que nos é dada. Só que a gente tem que lembrar que os nossos filhos, eles são nossos filhos nesta encarnação, né? Assim como nós, nossos filhos são espíritos que já trazem diversas bagagens, diversas experiências, diversos aprendizados, de diversas outras existências. Muitas vezes os nossos espíritos podem ser espíritos mais velhos do que nós somos, né? Mas que neste momento ele veio na condição de filho por algum motivo. Então a gente tem que lembrar que os nossos filhos são, entre aspas, emprestados, né? Porque na verdade, assim como nós, são filhos de Deus. Nossos filhos, numa visão mais ampla espiritual, são nossos irmãos. Então merecem, antes de tudo, e justamente por isso, o nosso respeito como irmãos, como seres espirituais, assim como nós, e que neste momento evoluem em algo, num caminho mais próximo de nós, né? Então a gente tem que respeitar esses seres como seres independentes e individuais, né? A gente não pode impor, ter uma imposição de ordem, de se achar melhor do que eles, porque a gente está seguindo junto nessa jornada. E neste momento eles são nossos filhos por algum motivo, tá? E a gente tem que ter em mente que eles estão aqui como nossos filhos como um grande plano da espiritualidade. Se a gente pensar em todo o caminho que precisa ser feito para um filho nascer numa família, como nosso filho, a gente tem que pensar que é feito um plano muito cuidadoso, muito meticuloso, um processo de muita disciplina, um processo de muita sabedoria de todo o plano espiritual. Para o nosso filho nascer, nós temos que nascer, enfim, então se a gente for indo lá para trás, é todo um plano enorme e muito perfeito, né, de Deus e da espiritualidade. Então a gente tem que ter essa consciência de todo o cuidado que é feito esse planejamento para a gente não jogar tudo isso por terra, né? Enfim, quantas paternidades, né, quantas histórias de amor aí são jogadas fora, né, por pais que não estão junto com os filhos, por pais que brigam com os filhos por N motivos, e que jogam fora essa grande oportunidade, essa grande combinação, né, esse grande plano espiritual que foi feito para o bem das duas pessoas, tanto do filho como do pai, né? E a gente tem que ficar bem atento, porque não adianta a gente educar nossos filhos com palavras, né? A gente se pega muitas vezes falando muito, mas a gente tem que parar e refletir se de fato tudo que a gente fala a gente faz, né? Não tem essa daquela frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso não serve para educação, porque eu vejo aqui em casa, quantas coisas que eu falo, né, tanto de coisas de bobeira, assim, do dia a dia, quanto de coisas mais sérias, quantas coisas que eu falo, que eu faço e que eu vejo meu filho replicar, né? Mas é muito boa a sensação de ver o seu filho replicando algo de bom, né? Mas imagina a angústia e a dor de ver seu filho replicando algo de ruim e você se vendo nele, né? Ele é teu espelho, ele, apesar de carregar a bagagem espiritual e de experiências dele, em algum momento, quando eles são mais jovens, eles vão replicando os nossos atos, as nossas falas, né? Então a gente tem esponjas aqui dentro de casa e a gente tem que pensar muito nessa questão de uma forma muito responsável, de uma forma muito criteriosa, para a gente entender que a gente não pode mais ser como a gente era antes. A gente tem que agir pensando que tem um ser, né? Olha que pesado, pesado do lado bom, né? Que importante, um ser espiritual que está olhando para a gente e seguindo o nosso modelo. Então a gente tem que escolher que tipo de modelo a gente quer ser. Então
acho que fica fácil essa escolha, né? Quero ver, eu sempre digo, eu costumo dizer para meus amigos e também para o meu filho que eu não posso deixar riquezas, eu não posso deixar grandes bens materiais para o meu filho, né? O que eu posso deixar para ele é caráter, educação, né? É um caminho, pelo menos da minha parte. É deixar para ele o que eu mais quero, que ele seja uma pessoa boa, uma pessoa que pratica o bem, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter. É o que eu quero para ele. O resto é ele que vai seguir o caminho dele, né? Para eles, né? Para os meus filhos, é o que eu posso deixar para eles, é isso. O resto, eles que vão trilhar o caminho deles. E eu acho que é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que dar o caminho, dar a oportunidade, segurar na mão, estar ali do lado, mostrar o bom caminho, o caminho do bem, e aí, para que ele possa seguir preparado para todos os problemas que, como todos nós, eles vão enfrentar na vida. Mas o mais importante é que eles estejam preparados para seguir essa jornada da melhor forma possível. E além do caminho material, além de óbvio que a gente tem que promover para os nossos filhos o bem-estar, cuidados materiais, né, saúde, conforto, óbvio, isso faz parte desta encarnação, isso faz parte da nossa condição, então é de nossa responsabilidade dar o sustento material para os nossos filhos, né? Graças a Deus, quando a gente pode fazer isso. Mas o mais importante é dar para o nosso filho o caminho espiritual. Então a gente tem que fazer o nosso filho virar espírita, ou seja lá, a religião que a gente seguir, a filosofia que a gente seguir, não é isso. Obviamente que num lar, né, de pessoas que seguem o espiritismo, o caminho que a gente consegue dar é através do espiritismo. Então, né, a gente faz o evangelho no lar, a gente participa de reuniões do GEAFA, a gente vai incluindo os nossos filhos nessas ocasiões e vai trazendo para eles os ensinamentos, principalmente cristãos, né? Então, quando a gente lê o evangelho segundo o espiritismo, a gente está trazendo para ele os ensinamentos cristãos. O caminho que ele vai seguir religioso lá na frente, pouco importa, né? Cabe a ele, com as crenças, com as vivências que ele vai ter lá para frente. Ele pode ser até ateu, né? Pode chegar e falar, não acredito em nada, religiosamente falando, mas se ele for uma pessoa que segue o caminho do bem, para mim, tá ótimo, né? E é assim que a gente tem que pensar. Então a gente tem que dar a trilha, né? A gente tem que falar dos valores espirituais. Infelizmente, muitas famílias esquecem desses valores, desse caminho. É só o material, é só o bem, é só sobre trabalho, é só sobre educação, é só sobre riquezas, também sobre caráter, mas falta a parte espiritual, né? Então, na questão ali do livro dos Espíritos, quando os Espíritos falam que muitos pais preferem cuidar da árvore do quintal para que elas deem bons frutos do que dos próprios filhos, é isso, né? Então, a gente se preocupa às vezes com muitas coisas externas, muitas coisas de aparência, muita coisa do material, e esquece desses seres que que na verdade esses seres chamados de filhos são nossa responsabilidade, nossa grande responsabilidade, nossa grande missão. Então, são desses pequenos que a gente tem que ajudá-los a se tornarem grandes e trazerem bons frutos. E nada melhor do que o caminho espiritual. Quando a gente diz espiritual, é algo muito mais amplo do que religioso, né? Então, a gente tentar encaminhar e dar para eles uma visão muito mais ampla do universo e de toda a vivência, de tudo que a gente tem aí para estudar e para aprender e para seguir nessa jornada. Uma grande questão da paternidade é uma missão de humildade, né? Ensina muito a humildade, ensina várias coisas, né? Paciência, enfim. Mas a humildade é algo que me chama muita atenção, porque a partir do momento que nosso filho nasce, que nossos filhos nascem, e a todo momento da vida deles, a gente tem que aprender a abrir mão, né?
quantas coisas a gente abre mão quando a gente se torna pai, quando a gente se torna mãe, pai, enfim. A gente abre mão do nosso tempo, a gente abre mão, muitas vezes, em algumas situações, do nosso material, né? Quantos pais não deixam de comer para o filho poder comer? Então a gente vai abrindo mão de várias coisas, né? De momentos de lazer, de momentos que a gente tinha sozinho, de gostar de um momento de introspecção. Claro, a gente continua, eu falo muito isso, a gente continua antes de ser pai, eu sou gente, né? Eu sou alguém, eu sou o Igor, né? E, claro que em alguns momentos a gente tem que buscar cuidar de nós, né? Olhar para dentro, fazer algo prazeroso, fazer um estudo, né? Fazer o nosso trabalho, que são momentos individuais. Mas, em geral, a gente está sempre fazendo pensando neles, né? Então, a gente é uma grande oportunidade de exercício da humildade, né? Porque a gente tá deixando a gente de lado e dando ao outro, né? Então, é mais humildade do que isso, né? A gente se coloca, né, a favor, a serviço de uma outra pessoa, de um outro ser. E isso, de uma forma muito prazerosa, a gente faz porque realmente a gente quer e é o correto, né? E aí a gente entra numa questão sobre a paternidade que pouco importa, né, a biologia nesse caso. Pai, aquela famosa frase, né, do pai é quem cria. E claro, é óbvio que é, porque quantas histórias, né, que a gente tem aí de abandono paterno do pai biológico, que às vezes os pais se separam e muitas vezes o pai se separa dos filhos, né? Que não deveria acontecer. Uma separação, uma divergência dos pais jamais deveria, né, respingar nos filhos, jamais deveria interferir na vida deles. Mas a gente sabe que não é bem assim. A mãe parece ter uma carga muito mais já preparada, né, para estar com os filhos, e muitos pais ainda derrapam nesse quesito, né, de deixar os filhos em segundo plano, frente ao trabalho, frente a um novo relacionamento, frente a novos filhos que possam surgir desse novo relacionamento, né? Então, e aí às vezes uma outra pessoa que se una com a mãe se torna um pai, né? Um pai amoroso, um pai que dá tudo aquilo que realmente um pai, né, com letra maiúscula deve dar. Então, pouco importa a biologia. Isso nem citamos, então, o caso dos pais adotivos, né, que é um grande e nobre gesto de amor, você adotar uma criança que por qualquer motivo que seja, não esteja aí com seus pais biológicos, e você adotar esse ser com uma decisão individual de adotar um ser para ser seu filho nesta jornada, né? Então é um ato de amor, um enorme ato de amor. Então pouco importa a biologia neste caso. E aí, uma história que me chamou a atenção nessa semana e também queria trazer para essa discussão, para esse bate-papo. Vocês devem ter visto, obviamente, pela repercussão toda que a gente teve. Teve uma propaganda, né, de uma empresa de cosméticos aí com o Tammy Gretchen, né, uma campanha dessa empresa de cosméticos pro Dia dos Pais. Eu não tinha assistido essa propaganda, não sabia dela, mas a repercussão, porque eu acho que ela passou em televisão e tal, então dificilmente a gente assiste canal aberto, né? Eu realmente não sabia. Mas aí eu comecei a ver na internet um crescimento dessa história, uma discussão que chegou até em grupos de amigos, né, de conhecidos meus, uma discussão sobre o tema, e eu fui buscar para ver, né? Então é uma campanha do Dia dos Pais, feita por essa empresa de cosméticos, que, que colocou ali várias histórias de pessoas conhecidas, né? E entre os pais colocou aí o Tammy Gretchen, né? Vocês devem saber quem que era a filha da Gretchen, da cantora, né? Que nasceu com o sexo feminino, biologicamente feminino, mas hoje ele é transexual, né?
ele se tornou homem, se tornou o Tammy Gretchen, né? Pela escolha, né? Fez a cirurgia, se não me engano, enfim, isso também pouco importa. E junto com a esposa, adotou uma criança, né? Na verdade, eu não sei bem se adotou ou se a esposa engravidou de fato, de alguma forma. Mas, enfim, importa a discussão dele ser pai. E como você pode dizer, como a gente pode dizer que essa pessoa não é pai, né? Eu vi desabafos, eu vi posts, eu vi colocações revoltadas com a empresa que fez o comercial, porque não pode, imagina, é mulher, não é homem, então a mulher não pode ser pai. Primeiro que ela não é mais mulher, né? Ele é homem hoje, né? Esse é o caminho escolhido por ele. Então ele se tornou homem, ele se identifica como homem, né? E além de homem, ele se identifica como pai. Ele quis ser pai, né? Ele trouxe um ser a este mundo, né? Um ser para o qual ele dá amor, um ser para o qual ele dá sustento, um ser para o qual ele dá carinho, né? Então, como é que a gente pode dizer que essa pessoa não é pai, né? Não existe essa questão. Então, se a espiritualidade, se Deus vê todos os seus filhos como iguais, né? Deus não enxerga a gente, a espiritualidade não enxerga a gente como homem, como mulher, ela enxerga a gente como nós somos, seres, espíritos. Espíritos não têm sexo, né? Nós encarnamos numa experiência masculina ou feminina, mas nós já fomos de tudo, né? Então, se a espiritualidade nos enxerga assim, como seres únicos, né, e sem diferença, por que que nós colocamos esse tipo de diferença? Por que que nós ainda temos esses questionamentos, né? Pouco importa a nossa sexualidade, pouco importa o nosso gênero, né? Pouco importa a nossa cor. A gente tem que tirar de lado essas questões, né? Esses seres já carregam uma dura missão nesse momento, né? De trazer, talvez, na nossa sociedade atual, essa visão menos preconceituosa, né? Mas imagino todo o sofrimento que essas pessoas carregam ao nascerem num corpo e não se identificarem com este corpo, né? Se identificarem como outro gênero. Então eles já passam por dores internas suficientes para serem rotulados de qualquer coisa, para serem alvos de preconceito, né? Então a gente tem que pensar se de repente não é o momento, porque hoje a gente vê uma exposição maior de pessoas assumindo a sua sexualidade, assumindo os seus gêneros que talvez possam ser diferentes do seu feitio biológico, né? Então hoje a gente vê mais isso acontecendo. Sempre existiu, né? Mas talvez não a divulgação e a coragem das pessoas não existiam como existe hoje. E isso é bom, né? A natureza caminha corretamente. É a hora, né? É a hora da nossa sociedade evoluir. É a hora do nosso planeta evoluir. A gente precisa de mais alguma coisa para entender que o nosso planeta precisa evoluir? Então, se o nosso planeta precisa evoluir, é porque nós precisamos evoluir. Se nós quisermos continuar na jornada aqui na Terra, é porque nós precisamos evoluir. Então, essas pessoas nos dão a grande oportunidade de olharmos para o próximo sem enxergarmos diferença. Essas pessoas nos dão a oportunidade de ver o quanto amor eles podem dar para outro ser, mesmo com tanto sofrimento, né? Então, por que a gente perde tempo com tanta discussão desnecessária? É hora de evoluir. É hora da gente se preocupar com a nossa evolução. Praticar amor, praticar caridade, o bem. Olhar para o outro sem distinção, né? A gente pensa, nesse momento que a gente fala de evolução
do planeta, a gente pensa, nossa, mas como o planeta vai evoluir se a gente vê tanto assassino, tanto ladrão, tanto estuprador, né? A gente já vai ali no exagero, né? Ali no radical. Mas será que são só essas pessoas que precisam evoluir? Talvez essas pessoas já estejam com outro aspecto definido da evolução deles. Mas será que não é o momento de nós, que nos julgamos pessoas mais evoluídas, quando a gente se chama de cidadão de bem, será que não é a hora de nós olharmos para dentro, para a gente se questionar os nossos preconceitos, os nossos conceitos, nossas revoltas e picuinhas com questões que a gente já nem deveria mais considerar. Mas a ideia era falar sobre paternidade, mas eu queria esse gancho dessa história aí do Tammy Gretchen, para a gente também discutir um pouco sobre a questão de preconceito, né? Para a gente entender que ser pai é muito mais amplo do que ser um homem que gerou, junto com a mulher, um filho. É muito mais amplo, né? Eu trabalho num órgão jurídico em que eu vejo inúmeras histórias de abandono de pais, né? Pais biológicos, homens, né? Cisgêneros, né? Como se chama. Então, vale a pena esse tipo de discussão? Ou a gente já nem deveria mais se surpreender com isso, né? Nem deveria. Foi tanta repercussão aí que a empresa ganhou muito com esse marketing, né? Mas a empresa não fez errado, a empresa fez o correto, né? Boba quem fica discutindo. Errado é a gente se surpreender com isso ainda. Errado é a gente discutir o amor, né? Enfim, gente, é isso. Espero aí que vocês tenham que fique tudo isso que a gente conversou para reflexão. Espero que vocês que tenham seus pais, assim como eu, graças a Deus, neste momento talvez a gente não possa dar um abraço neles como a gente queria, mas a gente pode dizer um eu te amo, a gente pode virtualmente demonstrar o nosso amor, nossa gratidão e nosso carinho. Não é com presente material, isso é o de menos, mas é demonstrando afeto e amor e principalmente gratidão. Gratidão por tudo que eles fizeram aí na nossa jornada, nossa caminhada, para nós chegarmos até aqui. E também olhar para os nossos filhos e sermos gratos por eles terem nos escolhido. E fazer sempre o nosso melhor. Esse é o legado mais importante de um dia, de uma data comercial, obviamente, como o Dia dos Pais, mas que sirva para a gente ter em mente a grande missão, o tamanho dessa palavra, paternidade. Que a gente siga junto, que a gente se livre de preconceitos, que a gente tenha amor, que é o que Jesus nos pede. Amor, sem diferença, olhando para o próximo, cuidando dos nossos, cuidando do próximo. Se assim for, certamente a gente vai chegar numa evolução melhor, de uma forma mais rápida e menos dolorosa. Tá bom, gente? Agora às 9 temos nossas vibrações, nossas orações, e depois às 9h15 os nossos trabalhos para aqueles que pediram vibrações e orações. Agradecemos então a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. E que seja uma noite de muita luz, uma noite de muita paz e de muita harmonia. E que no Dia dos Pais estejamos sempre juntos com os nossos pais, que estejam encarnados ou não. Que aqueles que também já desencarnaram possam receber todo o nosso amor e o nosso carinho, pois eles continuam ainda conectados a nós de alguma forma. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E a todos vocês uma boa noite e obrigado pela oportunidade e até a próxima.